ser um ambiente que pra gente também tem muito significado. Porque assim, em Babel, a gente tem mais ou menos uma referência de como se fosse talvez Recife e a região metropolitana. O que é que eu percebo? Você que mora no Paiva, você que mora em Recife, em uma grande capital. Hoje, cada dia mais as pessoas estão bonitas, né? Entretidas, informadas, medicadas. Em Recife, se você vê um terreno aberto, vai virar uma Drogazil, um Pague Menos, ou uma Smart Fit, ou um Selfit, não sei, mas provavelmente tem uma academia, ou uma farmácia, ou um centro estético. A verdade é que, assim como Recife, Paiva, o ambiente onde as pessoas construíam sua vida era como a Babilônia, Babel. O que é Babel? Uma construção feita com as próprias mãos humanas para produzir, talvez, felicidade, bem-estar, porque é o processo das pessoas de alcançar o céu. E todo mundo está tentando alcançar o céu. Todo mundo, de alguma maneira, está tentando alcançar o seu senso de satisfação. No entanto, um problema que a gente está enfrentando, já que Babel é uma construção feita de mãos humanas, tentando se resolver, se habilitar. E eu queria até abrir um parênteses antes de a gente entrar no texto, porque, por exemplo, agora eu tô treinando, gente, eu tô na Smart Fit. Eu fiquei pensando nesses dias, por que eu tô falando isso para vocês? Eu sei que eu não mudei nada, né? Mas às vezes a gente fala assim, caramba, agora eu tô fazendo um exercício, olha que coisa boa. Eu fico pensando, eu tô fazendo exercício agora porque todo mundo tá fazendo, tá fácil? Ou eu tô fazendo exercício porque minha mente mudou, de verdade, eu amadureci? Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente é condicionado a fazer as coisas porque finalmente a pressão social é muito grande. Então continua muitas vezes, não tô dizendo que isso é uma coisa ruim não, tá certo? Fazer exercício é uma coisa muito boa. Mas às vezes não mudou realmente o nosso pensamento, o nosso coração, a gente só foi empurrado pela situação. E Babel é um pouco disso, sabe? Babel todo mundo tá fazendo, é apropriado, é legal, vamos fazer, que é diferente da mudança de pensamento e de coração, que a gente faz as coisas na consciência de que deve ser feito, mesmo quando a cultura não apoia o que a gente deveria fazer. Então fazer exercício é legal, mas a gente está numa cultura hoje que está valorizando o corpo, valorizando até demais. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Babel é o caminho que as pessoas fazem para conseguir satisfação e plenitude com as suas próprias forças. Então eu vejo muita gente tentando ter o templo, né? Seu corpo perfeito, para se sentir em paz. No entanto, o que eu tenho percebido, gente, é que as pessoas estão parecidas com muita gente que foi para a Babilônia, raptados, dominados, oprimidos, doutrinados. O que é que eu quero dizer com isso? Mesmo em um ambiente tão bom como uma cidade grande, né, como muita gente acredita, as pessoas estão cheias de entretenimento e mais tristes. Estão se sentindo com um corpo forte, bem estruturado, mas tem uma insegurança na sua imagem grandiosa. As pessoas estão com mais acesso a muitos recursos e continuam vazias. E é como esse povo que fazia parte de uma grande potência, mas por estar buscando fazer com suas próprias mãos, com seu próprio poder, não se satisfazia. E hoje eu quero falar para vocês de um personagem da Bíblia que vivenciou uma bagunça, um ambiente difícil, um ambiente muito complicado, e não foi movido só pela cultura, não foi movido pela pressão, não foi movido pela situação difícil, porque a gente está falando aqui de Daniel e seus amigos. E a gente sabe que Daniel foi raptado, dominado, ele foi oprimido, e tentaram doutrinar ele. Pense bem, gente, a gente está aqui no Brasil, você está na sua cidade, do nada um país ataca o Brasil e leva as pessoas que eles querem para o país deles, para trabalhar lá forçado, e tentam apagar o que era possível da sua identidade cultural, ensinando eles a cultura do país e tentando de tudo possível assim colocar, instalar na cabeça ali, né, como diz, no mindset da pessoa, uma nova estrutura de vida. Basicamente foi isso que aconteceu com Daniel, seus amigos e tantas outras pessoas de outras nações. Vocês agora são babilônicos. Vocês estão aqui e agora vocês vão comer da nossa comida, vocês vão falar do jeito que a gente fala, vocês vão ter a nossa religião, vocês vão fazer tudo o que precisam. E é isso que acontece, de alguma maneira, só que com esses homens não totalmente. Mudaram o nome deles, mudaram
muitas características estavam ali, mas não conseguiram mudar a identidade deles. É isso que eu queria falar para vocês hoje, por isso que o tema realmente é como ser um cidadão do céu morando em Babel. E nesse ponto, todo mundo aqui é como se estivesse em Babel ainda. A gente não está, gente, na nossa casa perfeita. A Bíblia fala que o nosso lugar perfeito vai ser quando encontrar com Deus. Todo mundo aqui, de alguma maneira, ainda está exilado. Não está no seu ambiente perfeito. Então, essa ilustração, essa imagem que a gente vai ter aqui no Antigo Testamento é muito parecido com a gente. Nós não estamos em casa. Às vezes, os crentes, a gente às vezes pensa que aqui é o nosso lugar final. E a gente quer, às vezes, determinar como é que vai ser esse mundo nas nossas diretrizes, no nosso pensamento. Só que a gente não está em casa. A gente está num ambiente hostil também. E a gente precisa lembrar disso. Nós não estamos na Nova Jerusalém. Nós não estamos em um ambiente em que Deus totalmente é o Senhor e Ele é o Senhor de tudo, mas aqui existe o mal. O príncipe desse mundo, ele trabalha aqui. Ele faz de tudo para que as coisas não cooperem para Deus e para o nosso bem. Ele tem outro tipo de plano, mas graças a Deus o plano de Deus é muito maior. Consciente disso, a gente precisa entender que estamos ainda em terra estrangeira. Nem tudo apoia o que Deus quer. A gente não está num ambiente em que a cultura vai favorecer a vontade de Deus na nossa vida. E para além dos inimigos externos, existe o nosso próprio inimigo que dorme com a gente mesmo, que sou eu e você. Nosso pecado habita dentro de nós. Então nós temos, como o Celchet escreveu no livro, né? A gente tem o mundo, o pecado e o diabo, que são contra o nosso bem-estar. Dito isso, queria ler esse texto com vocês, Daniel capítulo 1, verso 4 ao 7, diz assim: Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Olha só esse processo. Muda tudo. Culinária, cultura, a geografia do ambiente, a estrutura intelectual, tudo está sendo investido 3 anos de mudança. Verso 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias a Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Bem, primeira coisa, para a gente ser um cidadão do céu, mesmo morando em Babel, é sendo saciado por Deus. Sendo saciado por Deus. Esse texto aqui vai mostrar que esses homens não se corromperam porque eles estavam satisfeitos. Porque pense bem, Daniel estava soltinho na Babilônia, gente. Tinha ninguém olhando ele. Ele estava em outro ambiente, ele estava em um ambiente propício. O ambiente era propício para ele ser um babilônico e não mais um judeu que adorava a Deus. Ele tinha ali na disposição dele tudo que ele fizesse, ele seria aplaudido, ele seria encorajado. Esses homens estavam ali dentro de um ambiente solto, igual a José, que estava no Egito, sozinho, longe da sua família. O que essas histórias marcam a gente? Que independente do local onde nós estamos, se a nossa integridade, se a nossa identidade, se quem nós somos de fato está ligado com o Senhor da nossa história, o ambiente não é determinante para transformar a gente. Por quê? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é uma certeza da Bíblia, só que muitas vezes a gente é condicionado a crer. Eu já escutei muito isso. Assim, pastor, é porque o senhor não sabe aquela situação que eu estava. Porque o senhor não viu como é que foi. Porque o senhor não sabe o processo. Gente, todos nós estamos passíveis de todas as mesmas tentações. Não é a tentação que corrompe a gente, é a disposição da gente para a tentação. Não é o ambiente que determina quem nós vamos ser, é a nossa disposição de abraçar aquilo ou não. E por que saciados por Deus? Bem, tem um texto aqui que eu queria ler com vocês.
Verso 8, capítulo 1 ainda. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos sacerdotes, dos oficiais, para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Verso 10 do capítulo 6 também diz algo interessante, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Porque Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com a mesa do rei. O texto que eu li era a inveja que existia de Daniel, queriam pegar ele e astutamente conseguiram enganar o rei. E aquela pessoa que adorasse qualquer ser que não fosse o rei estaria fadado aí para a cova dos leões. E a Bíblia fala que nessas duas circunstâncias, a primeira, acredita-se, os estudiosos falam que essa comida era oferecida a ídolos. Ela era colocada ali à disposição de adoração. Então era um banquete, mas era um banquete também de adoração. E Daniel pede, a pessoa que estava responsável por ele, para que ele não comesse daquilo, que ele pudesse comer outras coisas. E ele logo ficou preocupado, né? O responsável disse assim: meu amigo, se você emagrecer, se der um problema, quem vai morrer sou eu. E aí Daniel fala uma coisa muito interessante, fala: experimenta. Vê. Experimenta, vê. 10 dias a gente vai comer. Vou comer só legumes aqui. Não é que ele estava na dieta vegetariana, tá, gente? É boa, tal. Mas ele não quis comer daquela comida. Talvez tivesse porco ali também, que era uma comida que o judeu não comia. Então também poderia ter sido esse aspecto. E ele pediu para não quebrar seu voto com Deus. E esse experimento me chama muita atenção, porque às vezes tem muita gente que fala assim: não vai dar certo não. Experimenta você, jovem, amar a Deus e não fazer o que todo mundo está fazendo. Experimenta abrir mão de algo que é muito especial para os outros, mas que você sabe que é mais especial, tá com Deus. Por quê, gente? Daniel e aqueles homens, eles não precisaram comer aquele banquete porque eles estavam saciados, gente. Tem um pastor que falou uma coisa interessante, que dieta não é regime. Dieta é diferente de regime, porque regime é tirar, regime é cortar, mas dieta é transformar, é você substituir. E o que esses homens estão falando assim: olha, eu estou alimentado, eu tenho uma dieta já. Como a gente leu no texto do capítulo 6, todos os dias Daniel não parava de buscar o Senhor, independente da circunstância. Ele se alimentava de Deus. Eu me lembro do Salmo, e para não errar, esse Salmo é muito lindo porque ele fala sobre ser saciado por Deus. Provavelmente Davi, Salmo 63, ele diz: Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te, o santuário, e avistar o teu poder, a tua glória. Verso 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Isso aqui é alguém que está sendo saciado por Deus. E quem é saciado por Deus consegue dizer não. Tem um provérbio que fala, né, que quando você está saciado, até o mel dá um desgosto. Quando a gente come, não sei se você, como um adolescente treloso, que eu já fui, eu sei que tem gente que faz isso adulto e às vezes tem diabetes. Misericórdia, Deus te proteja. Mas quem já comeu quase que a lata toda de leite condensado? Quem já fez isso? Alguém já comeu? Ou foi aquele brigadeiro e depois que come, fala assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Você não aguenta mais. Acho que a pior experiência a gente é ir para um rodízio. Não sei por que a gente vai para um rodízio não, gente. Porque a gente sai pior, a gente sai mal depois. Fala assim: o que é isso? Como é que eu vou fazer para gastar isso? Como é que eu vou dormir hoje? Quem está saciado não aguenta mais nada. Pode ser a melhor iguaria do mundo, você não come. O problema da gente com o pecado é porque a gente acha que o pecado é gostoso, ele é bom. Ele sacia a gente, mas é porque a gente está escasso. Porque estamos vazios. Não é que o pecado não é atraente, ele é, mas ele é enganoso. Ele é mentiroso. Então, quando você está diante de Deus, que ele é perfeito, ele é paz de verdade, ele sacia, é totalmente diferente do pecado. Às vezes a gente vai ouvir alguns relatos de situações de pessoas que caíram em pecados, que se complicaram. E sempre é assim, no começo é uma maravilha. No começo promete tudo.
No começo vai prometer a satisfação que você precisa, mas o pecado leva à morte. A Bíblia fala com muita clareza. Esses homens entendiam que não havia como comparar a dieta com Deus e a dieta sem Deus. Então, tem muita gente que quer tirar um pecado da sua vida, mas não está colocando algo muito mais elevado no lugar. Então você precisa de uma dieta, não é de um regime. Tem que falar assim, os crentes é o povo que não pode fazer aquilo, não faz isso. Mas o que é que a gente pode, gente? A gente pode muita coisa, a gente deveria fazer essas coisas. Quem está casado realmente não pode adulterar. Mas o que a gente pode? A gente tem que amar nossa esposa, tem que amar nosso marido, a gente tem que ter momento de comunhão com eles, de se alegrar, de estar junto, de passear, de adorar a Deus junto. Tem muita coisa para fazer. Porque a gente deixa de fazer muita coisa. E o pecado começa a parecer atraente, mas de todo jeito continua sendo muito amargo. Isso é para tudo. O vício, ele pega a gente de várias maneiras. Por quê? Porque ele deixa a gente dependente dele. E a Bíblia fala que a gente nasceu para ser dependente mesmo de Deus. E a gente tem que escolher que vai ser dependente de quê? De uma substância, do trabalho, de uma situação que a gente... Hoje eu nunca vi tanta casa de aposta, minha gente. Quanto dinheiro isso dá. Todo dia aparece uma nova. Todos os dias uma casa de aposta. É uma coisa que rouba o nosso dinheiro. Dependemos daquela sensação. Porque você sabe o que é que a aposta mexe com a gente, né? A capacidade de dizer assim, eu sei onde vai dar certo. A presunção do acerto. Muita gente é pego aí pelo orgulho. Ah, eu sei, eu sou bom de futebol, eu sei quanto é que vai dar esse placar. Isso é um engano. Presunção, orgulho. Por isso que não dá certo. Mas se a gente estiver satisfeito em Deus, se a gente for humilde, se a gente se colocar diante dele, a gente vai ser saciado. O maior banquete está diante do Senhor. Por isso que esses homens podiam dizer, experimenta. Quando eu era adolescente, o pessoal falava assim, cara, tu não vai conseguir não. Vai conseguir passar a vida aí sem ter relação sexual, não. Mas eu lembro, como se fosse a voz de Daniel, assim, vou experimentar, passar essa fase sem isso. Eu sei que não vai ser fácil. E eu não estou dizendo que se você passou por isso, você é pior. Não é isso. Deus tem graça sobre a sua vida. Mas o que as pessoas prometem para a gente não é a verdade. Então a gente precisa experimentar e comprovar. Na Bíblia da minha esposa, a primeira que ela tinha isso. Ela botava a letra E. Quando ela via uma promessa de Deus, ela disse, eu preciso experimentar. E eu sei quando ela falava, eu comprovei. Então tinha muitas vezes o E, e quando à medida que ela é lendo, ela C. Experimente e comprove. Para a gente obedecer a Deus, tem que experimentar. Falar para Daniel assim, experimenta ver. Você vai ver. Experimenta ser fiel no seu relacionamento. Experimenta ser uma bênção no teu trabalho. Experimenta ser alguém realmente sociável, abençoador. As pessoas estão ao teu redor. Experimenta para ver o que isso vai acontecer. E comprova. Porque a dieta de Deus não é só deixar de fazer algo ruim, mas é fazer algo de bom. Você lembra o que Paulo falou? Você te roubava, já não roube mais, mas trabalhe para que com aquilo que você produz no seu trabalho você possa abençoar aqueles que necessitam. Não é sobre não furtar, é sobre abençoar. Amém. Então a gente percebe isso e que Deus fala com a gente. Então a primeira coisa para a gente viver no céu de vez em Babel é sendo saciado por Deus. Uma segunda coisa que eu gostaria de destacar, como ser um cidadão do céu morando em Babel, é sendo definido pelo alto e não pelas circunstâncias. Sendo definido pelo alto e não pelas circunstâncias. A Bíblia diz que, no texto que a gente leu, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Deixa eu só dizer para vocês o que significa cada nome desse, né? Daniel foi chamado de Beltesazar. Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar significa Bel, ou Marduk, que era um deus, proteja a sua vida. Ou seja, um ídolo. Foi substituído o nome dele para dizer agora, um ídolo Bel, Marduk, proteja a sua vida. Ananias significa o Senhor demonstra graça. Foi colocado sob Sadraque, que significa sob a ordem de Aco, o deus que era o deus da lua de Sumério. Então, essa mudança de nome dizendo assim, agora você vai adorar o deus da lua. Misael, que significa quem é como Deus, foi chamado de Mesaque, que significa quem é como Apo, ou seja, o deus da lua. E por último, Azarias, que significa o Senhor ajuda, foi chamado de Abednego, que significa servo de Nebo,
que também era um ídolo. Independente desses nomes que eles receberam, eles sabiam lá no fundo que eles não deixaram de ser a pessoa que Deus chamou eles para ser. Cada nome ali representava o poder de Deus. O nome do judeu era muito representativo, ele tinha um simbolismo muito forte. E a gente percebe isso, porque identidade, normalmente, né, pode significar igualdade. Para algumas pessoas, a sua identidade vai, vamos dizer assim, dizer seu nível de estabilidade, eu represento isso. Então, a originalidade. No dicionário, ele pode significar tudo isso. A identidade em Babel leva a gente a ser uma pessoa volátil, líquida, muda de acordo com as circunstâncias. É indefinido, hoje a gente vive num ambiente em que a gente não sabe quem a gente é, hoje é alguma coisa, dependendo do momento a gente vai mudar. Hoje as pessoas já nascem com crise de identidade, na verdade todos nós nascemos. Porque é isso que Satanás fez, né, gente? Satanás, ele quer deturpar o que Deus fez. Quando Deus cria a gente, ele dá uma identidade, filho e filha de Deus. Satanás, ele caiu, ele era anjo. Quando ele cai, a gente não sabe mais o que ele quer, ele é um anjo caído. Ele é um anjo, só que não. Quando Adão e Eva caem, eles caem justamente na identidade deles. Porque o que é que Satanás fala? Olha, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão ser iguais a Deus. Deus não quer que vocês comam por isso. Vocês não vão morrer. Tudo mentira. Porque, na verdade, o homem e a mulher já eram imagem e semelhança de Deus. Eles já eram como Deus naquela situação. Então, a mentira deturpou eles. A gente caiu, a gente tem uma crise de identidade. Por isso que a gente precisa ser restaurado na nossa identidade. Para viver num mundo volátil, em que todo mundo vai tentar dizer a gente quem nós somos, pela maneira de você escolher alguma coisa. Tem gente que gosta de definir a gente pelo time de futebol, pelo partido político que você gosta, pelo tipo de roupa que você veste. Se você é da igreja da praia, vocês são da igreja da praia, gente. Vocês são muito moderninhos, né, não? Igreja da praia, gente. Vocês vêm de quê? De prancha para a igreja? Tem gente que é assim, infelizmente, estereotipa as pessoas. A Bíblia fala que a gente não deve julgar ninguém. A palavra julgamento na Bíblia ali é quando você determina a pessoa a partir do que você viu. Porque não está dizendo sobre a gente entender as pessoas e dar uma, vamos dizer assim, uma visão geral daquilo. Eu vejo, conheço o Nelson, eu sei algumas coisas sobre isso. Não é julgar. Julgar é quando eu vejo o Nelson já... Esse cara, não quero nem conversa. Isso aqui, ele é desse jeito. A gente está nesse mundo. Mas o mundo que Deus tem pra gente não é Babel. É uma visão celestial em que as circunstâncias não moldam a gente. Nós precisamos entender o que é que Deus tem pra gente. Então, independente de que o mundo vai dizer, até o que a gente fala, minha esposa fala uma frase interessante, que tem horas que a gente precisa se basear pelo que a gente crê, não pelo que a gente sente. Às vezes ela está lá na terapia com as pessoas e muita gente quer tomar algumas decisões baseado no seu sentimento, na situação. Imagina, relacionamentos que estão passando por uma pressão muito grande e pela sensação a pessoa quer fugir, quer acabar. E nesse momento você tem que ser norteado, não é pelo que você sente, é pelo que você sabe. A verdade. Às vezes a sua sensação vai apontar você para um lugar nada a ver. Muitas vezes você vai cair no pecado. Satanás vai dizer na hora, hipócrita, você é um cabra safado, você é uma mulher que não vale nada. Você é uma mentirosa, você é um mentiroso. Por que você vai voltar para Deus? Você é um hipócrita, não vai não. Fica onde você está. Essa é a voz satânica. Nesse momento de sentimento mexido, de culpa, de vergonha, ele precisa lembrar da voz de Jesus, que veio salvar, buscar o que está perdido, que veio restaurar aquele que estava quebrado, que mesmo diante do nosso pecado, diz que a gente é filho amado dele. Essa é a nossa identidade, filho e filha de Deus. E aí, quem é que vai definir a gente? A nossa circunstância ou o Senhor? Quando você está na crise, qual é a voz que clama do seu peito? É a circunstância difícil ou é o que Deus fala assim, eu sei que é difícil, mas vamos andar comigo aqui. Então, dito isso, por último, como ser um cidadão do céu morando em Babel é vivendo todos os dias hábitos do alto. Por último, eu quero destacar aqui, que a gente já leu, mas um destaque no texto, capítulo 6, verso 10. Esse aqui já é outra circunstância. Daniel passou por muitos BOs, situações difíceis. E agora queriam derrubar Daniel. Um parênteses aqui importante, gente.
Tem um texto na Bíblia que Jeremias fala ao povo uma ordem de Deus. O povo queria voltar para Israel. O que a gente está fazendo em Babilônia? A gente tem que odiar esse povo. Esse povo dominou a gente quer voltar para a nossa terra. E a Bíblia diz para Jeremias, né? Aliás, Deus fala para Jeremias, a Bíblia fala para a gente, se não me engano, no capítulo 29, fala assim, não, construam casas. Casem-se aqui. Cresçam nesse ambiente. Por quê? No seu desenvolvimento, a terra será desenvolvida. Vocês crescendo, a terra será abençoada. Veja só o que Deus estava falando. Aquele povo crescendo, entendendo a vocação fora de casa deles e vivendo para a glória de Deus ali, abençoarei. Daniel é o retrato dessa figura. A Bíblia diz que Daniel dava conselhos ao rei. Um rei totalmente promíscuo, um rei que não adorava a Deus, um rei militarmente violento, mas a Bíblia fala que a influência de Daniel na vida daquele rei abençoou a Babilônia e impediu da Babilônia ser pior do que ela poderia ser. Você acredita nisso? Que Deus colocou você em lugares, às vezes você fala assim, ai, não queria estar aqui não. Não, você nasceu para isso. Você nasceu para estar nesse lugar difícil, com pessoas complicadas, com um chefe complicado. Num ambiente promíscuo, talvez. Uma pessoa complicada. Deus colocou você aí para abençoar esse lugar. Para você ser a pessoa que impede desse ambiente ser mais deturpado do que ele poderia, porque você está aí. A deterioração é diminuída porque você está nesse ambiente. Você acredita nisso? Porque Daniel é esse estereótipo. José, na frente do faraó. O faraó não tinha boquinha, gente. Um homem muito complicado, muito violento. Mas a Bíblia fala que José governou o Egito. E a bênção do Egito abençoou o povo de Deus. Olha só. Vocês aqui, todo mundo provavelmente tem algum trabalho, alguma instituição. E muita gente fala assim, não vejo muito sentido nisso aqui, a não ser ganhar dinheiro. Mentira. Você é filho e filha de Deus, você é discípulo de Jesus naquele lugar. Você é missionário. Missionário de Jesus. E aí, para fechar, eu queria destacar isso aqui, porque no verso 10, quando Daniel estava sendo perseguido, né, pelas pessoas que estavam com inveja dele, queriam derrubar ele. Ou seja, isso que a gente vê na política já existe há muito tempo. Pessoas querendo derrubar outras para ganhar o mesmo status de poder. Isso é mais antigo do que a gente imagina. Desde a criação do mundo que o pecado vem, essa deturpação política acontece. A Bíblia fala, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto andar, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Sabe o que não aconteceu com Daniel? Ele não foi pego de surpresa. Porque Daniel, ele não falou, agora, aconteceu esse negócio, eu vou mudar. Não. Ele servia ao Senhor. Independente da circunstância, ele servia ao Senhor. Ele não era condicionado a adorar a Deus pela circunstância. Ele adorava a Deus. Como de costume, ele adorava a Deus. Sabe o que é que vai manter a gente? É esse costume, gente. Porque tem gente que às vezes quer resolver os B.O. da sua vida. Quando a coisa acontece, vai buscar a Deus. Glória a Deus, porque Lícia encontrou a Deus no início da sua caminhada. Mas é complicado quando a gente tem maturidade de fé. Não maturidade de fé, aliás. Maturidade de tempo na igreja, mas às vezes não tem maturidade de fé. Porque a gente só quer adorar a Deus, às vezes, porque uma situação apertou a gente. A gente vai buscar a Deus porque a situação está difícil. Veja, não tem problema buscar a Deus porque a situação está difícil. Na verdade, a gente deve fazer isso. Mas o problema é que a gente não está acostumado a amar a Deus em todas as circunstâncias. Então, a gente fica despreparado nessas circunstâncias. A gente tende a ceder. A gente tende a quebrar os nossos votos ao nosso marido verdadeiro, o nosso noivo, que a gente entregou o nosso coração. Mas quando a gente tem uma rotina verdadeira, aquilo é que molda a gente. Você sabe, as rotinas é quem nos revelam, né? Eu posso até falar assim, gente, eu sou uma pessoa muito saudável, mas você vê eu comendo um cheeseburger todo dia. Que adianta o que eu falo sobre isso? A minha rotina me revela. O que eu faço é que me revela. E Daniel, quando ele teve num momento difícil, ele foi revelado. E foi revelado que ele era fiel a Deus. Então nós podemos ou não ser pegos de surpresa. Vai depender muito da nossa perspectiva. Para Daniel, tudo bem. No bom, no ruim, eu vou amar a Deus. No momento que está tudo estável, ou no momento de crise, eu vou adorar a Deus. E é nossos atos que revelam isso. E aí, no dia difícil, você continua orando?
Assim como no dia que está tranquilo. Porque tem dia que a gente fala assim, tem tanta coisa para fazer hoje, nem dá para falar com Deus. Como é? É justamente porque tem tanta coisa para fazer hoje que eu preciso falar com Deus. Mais ainda. Preciso de recurso do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Glória a Deus. Então, gente, quero finalizar lembrando a vocês o que a gente aprendeu hoje. Como ser um cidadão do céu morando em Babel. Então, esse é o momento de aplicação, né? Como é feito aqui para vocês. Primeira coisa, lembre, sendo saciado por Deus. Esse mundo não tem nada a oferecer comparado ao que Deus oferece a gente. Não se engane. Estar sendo saciado por Deus é melhor do que qualquer iguaria que esse mundo pode oferecer pra gente. O pecado não satisfaz, o Senhor satisfaz. Então Daniel pôde dizer não, porque ele tinha dito sim. A gente só vai conseguir dizer não quando a gente já tiver dito sim. Eu sei no dia que eu não posso marcar nenhum compromisso, quando eu marquei já com a minha esposa. Quando eu tenho uma noite de jantar, que eu vou namorar, que eu vou estar junto com a minha esposa, meu amigo, você pode me oferecer 1 milhão. Quer dizer, só se minha esposa disser assim, vamos ganhar 1 milhão, a gente marca outro dia pra gente viajar, beleza. Se for combinado com ela. Mas eu disse um sim para ela. Então é óbvio que vai ser não. Quando você diz o sim para Jesus, você está dizendo automaticamente não para um monte de coisa. Tem que ser assim. Então quando você é saciado por esse sim, é fácil dizer não, gente. Mas será que você já disse sim? Isso aqui é de Jesus e ponto. Segunda coisa, a gente precisa ser definido pela identidade de Deus. O mundo vai querer colocar, definições e estereótipos em você. Deixa eu pegar isso não. Isso tentou acontecer comigo na eleição. Deixa eu abrir um parênteses. Eu sei que esse assunto é sensível, mas domingo retrasado eu fui falar com um rapaz de 10 anos que eu não tinha visto, gente. Tava com saudade dele. Primeira coisa que eu fiz foi, como é que você tá? Como é que tá a sua família? E tudo. Quando ele veio falar comigo, sabe o que ele perguntou? E quem foi que tu votou na eleição? Eu disse, eu não tô entendendo. Ele disse, não, porque eu vou dizer se tu é um pastor bom ou não a partir disso. Gente, eu choquei, eu não consegui mais conversar com ele. Eu disse, mano, eu acredito que você está meio doente, deve ter ficado adoecido com essa questão. Você está dizendo que eu sou definido para você por um voto? Não é isso. Não, você acabou de perguntar isso. Só estou dando um exemplo assim, que a minha identidade é muito mais ampla do que isso, gente. E você é maior, inclusive, do pecado que você comete. Porque a identidade que está sobre você, filho e filha de Deus. Não deixe o mundo roubar isso. Por último, viva todos os dias hábitos do alto. Você não vai ser pego de surpresa, não. Todos os dias, Daniel estava com Deus. Inclusive naquele dia mau. A Bíblia fala em Efésios que estejam preparados com a armadura de Deus. Para quando vir o dia mau, evitar. A boa notícia é o seguinte, existe a armadura de Deus para você. A má notícia é que o dia mau vai chegar para todo mundo. Mas não precisa ser tão mal assim. Quando a gente está preparado, a gente aguenta. Quando a gente não está, aí é ruim. Esteja preparado. Todos os dias de buscar o Senhor. Amém. Quero orar por vocês. Amém. Que o Senhor abençoe essa igreja e que a identidade do alto esteja sobre cada um de vocês. Pai, obrigado por essa história que acontece, Pai, justamente em uma cidade promíscua, complicada, em que existe uma pressão, Pai, em todos os lados, e vemos aqui homens que decidiram ser definidos pelo que o Senhor disse sobre eles, não pelas circunstâncias. Senhor, precisamos ser assim, Pai. Não definidos por Babel, por Recife, pela nossa família, pela nossa história, pela situação, mas precisamos ser definidos pela Tua vontade em nossa vida, Pai. Que essa igreja seja uma igreja que manifeste o Teu amor, Pai, em todos os lugares onde ela está espalhada. Não só aqui nesse templo, em que estamos reunidos Te adorando, Pai, na igreja da praia, mas que eles sejam como Daniel. No lugar onde o Senhor plantou eles possam ser uma bênção, Senhor. Eles possam manifestar a Tua glória. E que a gente experimente, Pai, a Tua vontade e comprove que ela sacia a gente. Amém. Jesus ajuda a gente a dizer não. Justamente porque a gente disse sim ao Senhor, Deus. E dizer sim, Pai, aquilo que o Senhor manda a gente dizer sim. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Louvado seja Deus, né? Por essa palavra. O pastor Tiago nem estava aqui na sexta-feira passada. E a gente está se despedindo dos nossos irmãos que participaram aqui pelo Instagram. Que Deus te abençoe. E você podendo estar conosco, vai ser uma alegria a gente cultuar juntos. Eu agradeço a Deus, né? Porque
Hoje pela manhã começou chuvoso o dia e eu disse, Senhor, hoje é um dia de festa. Fazia tempo que eu não pedia a Deus para segurar a chuva. E hoje eu sabia que a gente ia ter muita gente aqui. E eu disse, Senhor, segura essa chuva. E até aqui nos ajudou o Senhor, né? Segurando a chuva. Obrigado, Senhor, por isso. Tiago não estava aqui na sexta-feira, em que a gente falou sobre batalha espiritual. E a gente falou sobre a armadura do cristão, sobre as batalhas que todo ser humano enfrenta. E a verdade, como disse o pastor Tiago, é que assim como Daniel, a Babilônia não está tão longe de nós. Não é verdade? A Babilônia não está tão longe de nós assim. Mas, assim como Daniel, aqueles que realmente são de Deus, onde você estiver, você não vai estar longe de Deus. E você vai poder passar por toda e qualquer situação e ser um vencedor também com seu testemunho, glorificando a Deus, porque você sabe quem você é e você sabe quem é o Deus a quem você serve. Obrigado, Tiago. Fui muito abençoado e tenho certeza que outras pessoas também foram. Esse é o nosso momento de encerramento do nosso culto, né? Um culto muito alegre, e a gente não queria encerrar sem dar a oportunidade, né? Ou pelo menos dizer que você hoje veio aqui, se você não entregou sua vida a Jesus Cristo ainda. Meu convite é que você não saia por aquela porta sem você fazer a sua entrega, porque você não está aqui por acaso. É justamente isso que diz o livrinho que você vai receber. Eu vou pedir para a Roberta para compartilhar daqui a pouco com os nossos visitantes, Roberta. E que vocês possam guardar uma lembrança do dia que vocês estiveram, dia 8 de setembro de 2024, vocês estiveram conosco e que Deus trouxe você aqui para refletir sobre viver com Ele. Se você ainda não vive com Deus, se Jesus ainda não é Senhor da sua vida, não deixe para amanhã a sua decisão, porque a gente não sabe nem se vai ter o dia de amanhã. Se você está longe dos caminhos do Senhor, se você crê em Deus, mas parece mais que você está mais para Babilônia do que para Jerusalém, e não o contrário, então você tem a oportunidade hoje também de fazer o caminho de volta e dizer, Senhor, estou voltando para casa como aquele filho pródigo, e eu quero viver para Ti e nunca mais me separar de Ti. E é em favor dessas pessoas agora que eu vou orar, e eu convido a igreja nesse momento a fechar seus olhos. E eu não vou fazer um apelo para que ninguém fique em pé nesse momento, mas se você está tomando a sua decisão por Cristo, ou de voltar para Cristo, você tem a oportunidade de compartilhar. Ao final nós vamos estar louvando e glorificando a Deus por isso. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, eu te peço, Senhor, em favor daqueles que ainda não te conhecem como Senhor de suas vidas. Tua palavra diz que não há nenhum mérito em crer que Deus existe. Muitos creem, até os demônios creem, mas isso não faz diferença na vida de ninguém, a não ser daqueles que, além de crerem que o Senhor existe, Senhor, já receberam Teu Filho como Senhor das suas vidas, Pai. Esses, Pai, podem experimentar de uma comunhão crescente, contínua, uma comunhão livre de qualquer impedimento, e não há Babilônia ou qualquer outro ambiente que possa afastar os Teus filhos e filhas de Ti, Senhor. Eu te dou graças por isso, porque o Teu amor me alcançou muitos de nós, mas eu oro em favor daqueles que ainda não se entregaram, Deus, para que hoje seja o seu momento de entrega de vida, que eles possam dizer do seu coração para o Teu coração: eu quero ser um filho, uma filha de Deus. Eu quero que Jesus Cristo seja Senhor da minha vida. E aqueles que estão distantes, Pai, que possam estar fazendo o caminho de volta nesse momento, receba-os como o pai do filho pródigo, que com alegria enxergou o filho voltando de longe e ligeiramente preparou tudo: o anel de selar, a roupa de filho, e mandou matar o bezerro cevado para que houvesse comunhão e alegria por um filho que voltava para casa. Assim, o pecador faz o caminho de volta quando declara para Ti: Senhor, hoje eu estou fazendo uma outra escolha diferente daquelas que eu tenho feito, e que essa decisão, esse sim, possa ser decisivo
para que outros nãos possam acontecer quando as sugestões do inimigo vierem, quando aquele mal que habita em nós vier para nos afastar de uma comunhão perfeita contigo, Pai. Obrigado pela tua palavra, ela encontra lugar nos nossos corações e por isso nós te damos graças no nome do teu Filho. Amém. Amém.